Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 30. Nós vamos ficar viajando aqui no livro de Êxodo hoje. E eu quero repetir assim para você. Aqui a gente só tem tempo de citar alguns versículos, mas seria muito interessante se você, quando chegasse aí na sua casa, tem até disponível o vídeo no YouTube, você dá mais uma olhada, fazer a leitura dos capítulos todos, que a gente vai citando aqui para se contextualizar, e para ser como os irmãos de Bereia, que quando Paulo pregava, eles iam lá para conferir na palavra se o que Paulo estava pregando era aquilo mesmo que estava, e era aquilo que estava. Então, sejam como os bereanos, né? Confirmem, consultem, se interem, pegam o contexto, isso enriquece muito o nosso conhecimento, a nossa fé e a nossa vida com o Senhor. A gente acabou de falar de um líder, Eduardo Carlos Pereira. Para eu ir para o seminário de Londrina, eu tive que ler um livro, ia ter uma prova lá, chamado Um Passado Tão Presente. Esse livro não é mais editado, se é com outro nome. E ele conta a história da Igreja Presbiteriana Independente, como surgiu a Igreja Presbiteriana Independente, como aqueles homens foram corajosos, audaciosos e zelosos com a palavra de Deus, a ponto de chegar a uma coisa assim tão drástica, que é a ruptura, né, com a Igreja Presbiteriana do Brasil, e por isso tivemos aí o início da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 118 anos de existência. Quem não pegou, a pastora, acho que ainda tem umas cópiazinhas, a gente tirou do estandarte, a pastora pegou lá do site da igreja, eles têm escaneado lá, digitalizado o estandarte desde aquela época, desde a fundação da nossa igreja. Ela tirou umas cópias aí pequenininhas, se você quiser você pode ter, aí conta a história, alguns fatos que aconteceram. Muito bem, meus irmãos, falando de um líder, Eduardo Carlos Pereira, um exemplo, não um santo, somente um exemplo. Gostaria de falar sobre o tema líderes coniventes, que não foi o caso dele. Líderes coniventes com o pecado conduzem o povo à destruição. É o que a gente vai ver aqui nos textos que vamos ler. Êxodo 30, 30. Só para a gente se situando aqui. Uma ordem de Deus a Moisés para tomar determinadas providências. E aqui o Senhor pediu que Moisés fizesse o óleo para unção. Ele iria consagrar os instrumentos, tudo que era usado no templo, esse óleo que era preparado aqui, que seria preparado, tem pormenorizadamente como fazer, cinamomo, a quantidade, tudo certinho, como Deus é minucioso com as coisas dele. Então, ele pediu para que fosse feito um óleo sagrado para a unção das coisas que seriam separadas para o Senhor lá no templo. E uma das coisas que seriam separadas para o Senhor é Arão. 30, 30. O Senhor falou, faz o óleo de perfumista, etc. Você vai ungir a tenda, a arca, a mesa, E no 30 ele fala, também ungirás a Arão e a seus filhos. E os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, o sacerdote era o único que podia adentrar naquela época no Santo dos Santos, que era onde tinha a arca. Ia ficar a arca onde, depois desse tempo aqui que Moisés pegou a lei, o cajado que floresceu,
estariam lá dentro daquela arca, no lugar santo dos santos, lá no mais profundo do templo, onde haviam as cortinas de 10 centímetros de espessura, todo preparado, todo arrumado, muito detalhado, que eu não vou saber detalhar aqui para você, mas era ali naquele lugar. O único que podia adentrar ali para fazer expiação pelo povo era o sacerdote. Ele tinha que ser uma pessoa muito preparada, muito separada, consagrada. Para os irmãos terem uma ideia, quando ele entrava lá para fazer, para oficiar, fazer os rituais que ele precisava diante de Deus pelo povo, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, com um sinetinho. Se ele começasse a demorar muito, e o povo não escutasse o sinete, podia puxar que ele tinha morrido, porque diante da santidade de Deus, da presença de Deus, não podia entrar de forma alguma com alguma coisa deixada para trás, tinha que estar tudo perfeito, limpo e purificado. Por isso o sacerdote, ele fazia um ritual de purificação, quando chegava o tempo dele, a semana dele, o ano dele, ele se purificava, ele fazia um tempo todo de purificação, para poder entrar na presença de Deus sem nenhum medo, sem nenhum problema. E Arão, com seus filhos, era uma dessas pessoas, tá? Guarda isso na sua mente. Arão era um homem, foi um homem consagrado por ordem de Deus, ungido por ordem de Deus como um sacerdote, para oficiar diante dele. Agora vamos dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Já já a gente vai entender por que tudo isso. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Preste atenção, meu querido. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Meu irmão, o que tem a ver Arão com não fará escultura? Justamente, Arão, para a gente ir construindo aqui o nosso raciocínio, Arão, sacerdote, ungido por Deus, e para ser um sacerdote ungido por Deus, ele também tinha que ser uma pessoa que tinha o conhecimento das normas, daquilo que Deus exigia do seu povo, daquilo que Deus exigia que seu povo fizesse ou deixasse de fazer. O sacerdote tinha que saber como se apresentar diante de Deus, porque ele ia ensinar o povo, ele ia conduzir o povo a fazer isso. O sacerdote tinha que saber as coisas que ele podia fazer e das coisas que ele não podia fazer. Arão, sacerdote, conhecia essa ordem do Senhor: não faça para ti imagem de escultura, etc, etc, etc. Vamos lá para Êxodo capítulo 32. Nós vamos só ler mais textos hoje, como no outro domingo, meus queridos. Vamos lá, Êxodo 32, do 1 em diante. Deixa eu contar para você antes. Moisés aqui, ele sobe no monte para buscar as tábuas da lei, ele vai lá e vai ficar 40 dias lá em cima, pegando as tábuas da lei, a aliança que Deus estava fazendo com o povo. Então ele sobe e ele fica 40 dias lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de quem? Arão. Quem era Arão? Sacerdote. Foi ungido, foi determinado que ele fosse ungido como sacerdote. Então Moisés sobe e fala: Arão, agora você cuida aqui do povo, enquanto eu vou lá no monte buscar a aliança, as tábuas da lei. O povo acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que
terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Meus queridos, agora a gente observa aqui um erro fatal. Um sacerdote que conhecia a vontade de Deus, conhecia o que Deus queria para a vida dele e para a vida do povo, quando se vê cercado de muitas pessoas ali em volta dele, Moisés já era, esse daí quem é Moisés? Olha a pergunta, quem é Moisés? Esse aí já era, sei lá o que aconteceu com esse cara, vai que tropicou em alguma pedra lá no monte, caiu, morreu, se machucou, já era. Então nós queremos que você, Arão, faça para a gente agora um Deus, faça para a gente deuses que vão adiante de nós. Meu querido, o povo queria uma proteção, o povo achou que Moisés tinha morrido, que ele não ia trazer essas tábuas da lei, que ele não tinha que, quando Deus fez trovejar lá no monte, fez pegar fogo em volta, etc. Ele falou: olha, isso aí já era, nós queremos outra pessoa, nós queremos outro que substitua esse Deus para que vá à nossa frente. E ele vai pedir para quem? O povo vai pedir para quem? Para o sacerdote. O povo vai pedir para aquele que ficou ali incumbido de orientar, de mostrar para o povo, de continuar cuidando do povo, enquanto Moisés não estava. E o que o sacerdote faz? O sacerdote fala: traz ouro, tira suas joias, tira seus braceletes, que provavelmente seria o que saiu de despojo lá do Egito, que eu vou fazer aqui um bezerro para vocês cultuarem. E é o que ele fez, meus queridos, e a palavra de Deus diz que o pessoal trouxe o ouro, trouxe as joias, ele derreteu, fez um bezerro, e teve festa solene, teve holocaustos, e na tradução aqui do versículo 6, divertir-se era uma festa como festa pagã, orgia sexual. Aconteceu uma orgia na ausência de Moisés. E se você continuar lendo, eu espero que você leia, Deus fala para Moisés: Moisés, o teu povo se corrompeu. O teu povo se corrompeu. Meu irmão, é por isso que eu digo para você: líderes coniventes com o pecado conduzem o povo à destruição. Qual deveria ter sido aqui a atitude do sacerdote que ficou, meu querido, preste atenção, que ficou para cuidar do povo? Qual deveria ter sido a atitude do sacerdote, eu repito, que ficou aqui, deixado por Moisés, que conhecia as leis, o sacerdote que foi ungido, separado com seus filhos, para adentrar ao Santo dos Santos, para fazer os holocaustos, para apresentar diante de Deus os sacrifícios, a expiação? Qual deveria ter sido a atitude desse homem, meus queridos? Deveria ter sido: vocês estão ficando doidos? Eu, como sacerdote, preciso dizer para vocês que o Senhor não quer que se faça nenhuma imagem, nada que vocês possam cultuar. O único Deus que tirou vocês da terra do Egito é o Senhor, aquele que nos conduziu até aqui, aquele que nos trouxe até este lugar. O posicionamento do sacerdote, por amor ao povo, meus queridos, deveria ter sido alertá-los e dizer: vocês vão cair em grande erro, vocês vão cair em pecado, vocês vão ser destruídos se fizerem desta maneira.
Mas o posicionamento de Arão, meu querido, como nós acabamos de ler aqui, e eu espero que você continue lendo, porque aqui tem muita informação, muito conhecimento, muita sabedoria de Deus. O posicionamento dele foi cair na graça do povo, meu irmão. O posicionamento de Arão foi cair no ser uma pessoa amorosa, no ser uma pessoa boazinha, no ser o amigo de todos, que nunca contraria. Esse homem caiu na graça, literalmente, do povo. E eu não sei, mas eu não sei se, porque aqui não fala, mas versículo 6, no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos. Quem podia oferecer holocaustos? O sacerdote. Só Arão poderia oferecer holocaustos. Ninguém do povo estava autorizado a oferecer holocaustos. Trouxeram ofertas pacíficas. Quem poderia receber as ofertas pacíficas? E o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir, levantou-se para fazer orgias. E o sacerdote, meu irmão, minha irmã, que deveria pôr o povo no eixo, pôr o povo no rumo, no prumo, falar: pare com isso, não faça isso, era aquele que estava fazendo o ofício. Era aquele que estava oferecendo os holocaustos para um bezerro, feito de ouro, feito das joias que os homens haviam e as mulheres haviam entregado. Se você der uma olhada depois, Jeremias, marca e veja, 35, 31, Miqueias 3, 11 e 12, existe uma palavra dizendo que o sacerdote anda de mãos dadas com o profeta, e é isso que o povo quer, é isso que o povo busca, porque eles só falavam o que o povo gostaria de ouvir, eles só faziam o que o povo gostava de ouvir. Meu querido, isso em primeira instância, no primeiro momento, parece ser a melhor coisa do mundo para as pessoas e também para aquele que está fazendo. Mas lembre-se, quando os líderes são coniventes com o pecado, conduzem o povo à destruição. Nunca se esqueçam disso. Quando um pai não sabe dizer não para um filho, quando um pai faz a vontade do filho em todo o tempo, em todas as coisas, garanto para você que amanhã tanto o pai quanto o filho vão se arrepender, porque o mundo lá fora sabe dizer não, o mundo lá fora sabe cobrar posturas, o mundo lá fora, meu querido, não vai fazer carícias, mas o filho que só soube receber sim a vida inteira, que nunca teve um não, não conhece a vida, não sabe os percalços da vida, e quando os enfrenta, acaba entrando por caminhos tortuosos. O patrão que não sabe pôr limites nos seus funcionários, nos seus colaboradores, certamente vai ter uma empresa sem direção, sem rumo, sem ordem, certamente vai ter uma empresa que vai à falência, que vai quebrar, meus irmãos, porque toda estrutura precisa de ordem, precisa de direção, precisa de um caminho, e o sacerdote que não sabe dizer não para cair na graça do povo, como foi o caso de Arão, também vai conduzir um povo ao pecado, vai conduzir um povo à destruição. E eu gostaria de lembrar, nós começamos falando do aniversário de 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A pastora citou aqui um posicionamento, e você vai ter aí no jornal, na cópia do jornal, de um pastor, e depois foi seguido por outros pastores e presbíteros, de dizer não, nós não concordamos com este posicionamento. Eduardo Carlos Pereira disse: nós não concordamos com este posicionamento. Primeiro, nós queremos uma igreja brasileira para brasileiros. Irmãos americanos que vieram aqui nos ajudar, muito obrigado, vocês nos ajudaram, vocês mandaram pastores, vocês nos ajudaram a
a construir uma estrutura, vocês nos ajudaram financeiramente, mas agora nós estamos vendo um distanciamento, a nossa cultura não é igual à cultura americana. Os nossos pastores precisam ser formados aqui no Brasil por pastores brasileiros, por líderes brasileiros. Ele teve a coragem, meu irmão, como o menorzinho de todos, falar para o maior. Nós precisamos agora romper com isso. Um segundo ponto, meus queridos, ele teve a coragem de falar, olha, na questão da evangelização, nós temos que ter uma evangelização mais direta, tete a tete, frente a frente. Mas os americanos queriam que tivesse ali uma evangelização através do colégio, indireta, através da escola. E aí ficaram 2 seminários brigando, Mackenzie e de Campinas, né? Eram 2. E existiam ali, meus queridos, missionários de duas partes dos Estados Unidos. E lá, norte e sul estavam em guerra, a guerra da secessão. E aqui juntou os dois missionários do norte e no sul, e aqui aquela confusão toda. Eduardo Carlos Pereira diz, chega, assim não dá, a casa dividida não prospera, nós precisamos partir para um outro tipo de evangelização. Em terceiro lugar, meu querido, como diz o próprio Eduardo Carlos Pereira, a mão do gato que tirou as castanhas do fogo, a questão da maçonaria. Ele teve coragem de dizer, a maçonaria é incompatível com a fé cristã, porque na maçonaria se reúnem pessoas de vários credos, de várias filosofias, de vários entendimentos, e lá não existe a necessidade de ser Jesus Cristo o centro. Qualquer um está certo. E Eduardo Carlos Pereira disse, não é assim que funciona, porque a palavra de Deus diz que o único Salvador é Jesus, porque foi o único que verteu o seu sangue na cruz para nos salvar. O homem teve a coragem de impor, meus queridos, valores, princípios, doutrina bíblica, ensinamento bíblico, debater com presbíteros e pastores no sínodo. Ele teve coragem de se levantar e falar, não, nós não podemos mais seguir por este rumo. São 3 pontos aqui que não dá para negociar, principalmente a questão doutrinária, a questão bíblica, nós não podemos abrir mão. Então, meus irmãos e irmãs, o sínodo da época diz, não, Eduardo Carlos Pereira, nós não vamos despachar os missionários americanos de volta para os Estados Unidos, nós não vamos fazer uma evangelização direta, e nós não vamos proibir os membros da nossa igreja de serem maçons. Então, corajosamente, ele, outros pastores e outros presbíteros se levantam daquela reunião, meus queridos, e deixam aquela reunião e falam, o tempo irá dizer quem é que está certo e quem é que está errado. E a nossa igreja, a igreja presbiteriana independente, ela se chama independente não porque ela é independente de Deus, mas porque ela saiu da igreja presbiteriana do Brasil. Então, independente. Ela nasceu, meus queridos, com coragem, com autoridade bíblica, com firmeza doutrinária, com homens que não se venderam, com homens que não se importavam em cair na graça do povo. Mas ela nasce, meus queridos, e logo, logo é chamada da igrejinha dos milagres, porque cresceu assombrosamente, principalmente em lugares do interior, principalmente na zona rural. As pessoas iam de caminhão, as pessoas iam a pé, as pessoas queriam estar lá, porque algo diferente acontecia. Era uma igreja, meu irmão, sólida, uma igreja calçada na palavra, uma igreja, meu irmão, minha irmã, que não se vendeu, que não se rendeu, mesmo perdendo privilégios, proteção na maçonaria, perdendo os dólares que vinham dos Estados Unidos.
Eduardo Carlos Pereira, quando morou em Minas Gerais, a sua casa foi apedrejada, mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão porque ele sabia que estava no caminho certo. Ele não quis ser amoroso, ele não quis ser bonzinho, ele não quis ser amigo de todos, ele quis ser um homem fiel a Deus e a sua palavra. Ele não se vendeu, meu irmão, minha irmã. Por isso, hoje, nós podemos celebrar 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, porque homens e depois mulheres também tiveram a coragem de não se dobrar ao mundo, tiveram a coragem de não se venderem, de não abrirem mão da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, e só por isso, hoje você pode estar aqui, eu posso estar aqui, e só por isso, meus queridos, eu pude fazer um seminário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, minha esposa, o pastor que falou aqui, o pastor que está nos assistindo, porque tiveram coragem, porque tiveram ousadia, porque não se renderam às pressões, ao lucro e às vantagens oferecidas, meus queridos. Por isso estamos em pé, mas os líderes coniventes com o pecado conduzem o povo à destruição. Êxodo capítulo 32. Vamos ler do 19 em diante. Porque Deus falou para Moisés, que estava lá no monte, ó, desce porque o povo se perdeu. Logo que se aproximou do arraial, Moisés descendo, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Preste atenção no próximo versículo, meu irmão, minha irmã, o 21. Depois perguntou Moisés a Arão, escuta, que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Meu querido, quando Arão cede ao povo, oh, que festa, que maravilha, todo mundo gosta de mim, todo mundo está feliz, todo mundo está celebrando, mas agora, meu irmão, minha irmã, o povo começa a ter que viver as consequências da frouxidão de Arão, as consequências da frouxidão de um líder que preferiu cair na graça do povo ao invés de estar na graça de Deus, a frouxidão de um líder que conduziu todo este povo à morte. O gosto amargo do pecado eles tiveram que provar, que experimentar, e olha só, as tábuas da lei, as tábuas da aliança foram quebradas. A aliança com Deus foi quebrada, foi maculada, meu irmão. A aliança com Deus foi destruída ali naquele primeiro momento, porque Moisés se irou. Como Deus se ira contra o pecado, Moisés também se irou quando viu o que estava acontecendo. E pergunta para Arão, o que este povo te fez? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado. O que foi que eles te fizeram? Líderes coniventes com o pecado conduzem o povo à destruição, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, esse povo, se você continuar lendo, e eu espero que você continue lendo o capítulo todo, esse povo que fez o bezerro de ouro, que fez festa, que adorou, esse povo não entrou na terra prometida.
esse povo, cujo Arão foi bonzinho, foi amiguinho, foi amoroso e fez a vontade dele, esse povo não entrou na terra prometida. Se você continuar lendo, você vai ver que, primeiro aqui no versículo 25 em diante, o povo estava querendo se rebelar de novo, e Moisés fala, quem está com Deus aqui se levanta, e os levitas se levantaram, viu, Lota? Os levitas se levantaram, por isso é um povo diferente, é um povo especial, quem está aqui em cima, não pode ser qualquer um, mas precisa ser um povo consagrado, porque os levitas se levantaram, meus queridos, e a palavra de Deus diz que eles mataram os seus compatriotas. Eles purificaram aquele momento, para que a ira de Deus se aplacasse. Meus queridos, e depois só os levitas foram autorizados a tocar na arca, a entoar louvores, a cuidar do templo, porque foi o único dentre o povo que não se corrompeu, que não se deixou levar por aquela orgia. E na hora da divisão das terras, o Senhor fala para Moisés, Moisés, não precisa dar nada disso aqui para os levitas como herança, porque a herança dos levitas sou eu. Um povo especial, um povo separado, um povo santo, um povo consagrado. E todo o restante daquele povo, meus queridos irmãos, ficaram rodando no deserto, por 40 anos. Até que todas as pessoas com mais de 20 anos, a partir deste episódio aqui, morressem, deixassem de existir. Enquanto isso não aconteceu, toda aquela geração não morressem, eles continuaram, não morreu, eles continuaram andando no deserto, e a terra prometida bem aqui do lado, e eles andando em volta, e não entraram na terra. Somente os moços neste tempo que tinham menos de 20 anos, que depois dirigidos por Josué, Caleb, puderam entrar na promessa de Deus, porque foram aqueles que não se corromperam. E por isso Moisés pergunta, que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Não herdaram a promessa de Deus, meus irmãos. Sabe, meu querido, eu só quero que você lembre de como começou a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e procure fazer um paralelo para onde ela está indo hoje. E eu também gostaria que você que está aqui na igreja, você que está em casa, parasse para meditar nesse texto e lesse esse texto, porque hoje se fala assim, você não pode contrariar, você não pode dizer não. Se você prega uma mensagem no Antigo Testamento, é porque é do Antigo Testamento, até parece que não vale nada, que não tem valor. Se você prega no Novo Testamento, tem que contextualizar, entenda-se contextualizar, mudar a palavra para que ela se adeque à minha vontade. E aí talvez você que está em casa, você que está aqui, puxa, é isso mesmo, não pode contrariar, não pode dizer não, não pode colocar, estabelecer, não pode, porque daí é falta de amor, é falta de carinho, é falta de consideração. Eu quero que você lembre do que Arão fez. Eu quero pedir para você se lembrar do que Arão fez. Sacerdote, sabia que não podia fazer estátuas, que não podia fazer o que ele fez, mas ele, para ser, repito, amoroso, bonzinho e amigão, ele vai lá e faz. 40 anos esse povo rodou no deserto, sabe por quê? Por causa de uma decisão errada de um sacerdote. 40 anos esse povo andou até cair no deserto e desaparecer, porque eles queriam alguém amoroso, bonzinho e amigão, que não contrariasse as suas vontades. Lembre-se disso, meu querido. Quando você encontrar um líder que nunca te diz não, que não te põe limite, seja seu pai, seja quem for,
Lembre-se de Arão e lembre-se das consequências de alguém que exige viver sem rumo, sem normas, sem obediência, sem padrões, sem santidade. Pecados que são hoje aceitos pela sociedade, meus queridos, continuam sendo pecados segundo a palavra de Deus. Não é porque a sociedade está aceitando, passando a mão e dizendo é isso aí, vai em frente, que a palavra de Deus mudou. Ela não pode ser contextualizada segundo isso. Pecado continua sendo pecado e vai ser pecado até a volta de Cristo. Graça vai ser graça sempre até a volta de Cristo. Chance de arrependimento vai continuar sendo chance de arrependimento até a volta de Cristo. Então você precisa entender, se você anda por um caminho errado e os teus líderes disseram que não tem problema, volte para a Bíblia. Volte para a Bíblia. Olhe para a palavra de Deus e baseie a tua conduta segundo a palavra de Deus e não segundo líderes. Porque o líder que nunca diz não, ele não está preocupado com você, ele está preocupado consigo mesmo. Mas você precisa, e eu preciso, nós precisamos estar preocupados com aquilo que Deus pensa de nós. Reputação é o que os outros pensam de nós. Agora, relacionamento é o que Deus pensa de mim. E eu e você, meu irmão, da Igreja Presbiteriana Independente, que tem uma raiz firme, um posicionamento de autoridade bíblica e doutrinária, nós precisamos, sim, estar preocupados com aquilo que Deus pensa de nós. Porque cada um vai responder por si no dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E Ele é um Deus de amor. Ele ama tanto a gente, meus queridos, que a gente já conhece, né? Verteu o seu sangue para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado. Mas Ele purifica o pecado daquele que se arrepende. E pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, não é o que o pastor diz que é pecado, não é o que o irmão diz que é pecado, não é o que... Pecado continua sendo o que a Bíblia afirma ser pecado. Não dá para atualizar isso, não dá para contextualizar isso. Pecado é pecado. O Senhor tem perdão para a minha vida, para a sua vida. O Senhor pode transformar, o Senhor pode nos levar de volta à raiz, que é a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, há esperança, há vida, mas é preciso nós voltarmos, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado. Perfeito, a gente nunca vai chegar lá, enquanto a gente estiver aqui. Depois que Jesus vier buscar a gente, aí não tem mais choro, aí não há mais tristeza, mas até então, nós temos que nos portar como cristãos, como se portou Eduardo Carlos Pereira, um homem pecador como eu e você, mas não abriu mão de valores, princípios bíblicos e doutrinários, mesmo com dano próprio, mesmo tendo a sua casa apedrejada, mesmo perdendo a estrutura, creu, confiou mais em Deus do que no homem. E hoje, foi ontem, né? Mas hoje a gente está tendo a oportunidade de falar. Nós só somos IPI, por causa dessa atitude. E até quando nós vamos continuar sendo? Até quando nós vamos continuar sendo? Arão, cedendo ao povo, trouxe um pecado terrível sobre a vida dele. Eu como pastor, os demais irmãos como liderança. Para onde nós estamos conduzindo o povo de Deus? Pastora, eu como pastor, repito, os demais líderes, para onde nós estamos conduzindo o povo de Deus? Que cada um de nós possa responder isso em nossos corações. E sempre se lembrar desse ato impensado e infeliz de Arão e as suas consequências. E também de um homem
118 anos, tem gente, talvez tenha gente vivo ainda. Vamos pôr contemporâneo, de um homem que teve coragem para dizer não àquilo que não era bíblico, de romper com aquilo que não agradava a Deus, para confiar e ao invés de cair na graça do homem, cair na graça de Deus. Porque líderes coniventes com o pecado conduzem o povo à destruição. Curva a sua cabeça por um momento, meu irmão. Esteja orando. Deus Santo, nós oramos agora, nós buscamos ao Senhor nesse momento, Pai, porque Tu és santo, Tu és o único e verdadeiro Deus vivo, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Nós sabemos, Pai, que Tu és amor. Nós sabemos, Pai, que Tu és graça. Nós sabemos, Pai, que Tu és misericórdia. Mas sabemos também que Tu és justiça e fogo consumidor. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, leva-nos ao verdadeiro temor, Pai. Ao verdadeiro temor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos à busca da santidade, Pai. Leva-nos de volta à Tua palavra, Pai. Senhor, cerca a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil com Teu amor, com Tua graça, com Tua misericórdia. Leva-nos ao arrependimento. Como igreja, como denominação, Pai. Se estamos de alguma forma, Deus, fora dos Teus parâmetros, do Teu caminho, da Tua vontade, da Tua palavra, Deus, toca no coração de pastores, presbíteros, líderes, presidente da denominação, João Furtado. Toca, Senhor, leva-nos ao arrependimento, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque começamos de uma forma bonita, Pai, enraizados na Tua palavra, com ousadia, com intrepidez, com coragem, enraizados na Tua palavra, tementes ao Senhor, não abrindo mão do Senhor, Pai, para qualquer tipo de lucro. Oh, Senhor, olha para nós como denominação, Pai, nos ajuda, nós precisamos de Ti, Senhor, que em momento algum, Pai, sejamos como Arão foi naquele momento impensado, Pai, que não tragamos sobre nós a Tua ira. Abre os olhos, Senhor, abre os olhos do Teu povo, Senhor. E muito obrigado, Pai, porque chegamos até aqui. Que a Tua graça, misericórdia e amor seja derramado de forma copiosa sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Pai. Em nome de Jesus. Amém.